Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos o prazer e a honra de entrevistar Luiz Gonzaga Bertelli, coordenador do Conselho de Infraestrutura da Associação Comercial de São Paulo. Membro do Conselho Superior da Associação Comercial de São Paulo, ele é consultor de empresas, advogado, jornalista e professor universitário. Bertelli, como é mais conhecido, é presidente emérito e fundador do Centro de Integração Escola-Empresa, CIEE, presidente da Academia Paulista de História, diretor-presidente da União dos Juristas Católicos de São Paulo, UJUCASP, membro do Conselho Superior da Associação Comercial de São Paulo, diretor do Departamento de Infraestrutura da Fiesp e do Ciesp, conselheiro dos Conselhos Superiores de Infraestrutura COINFRA e do Agronegócio da Fiesp, consultor de empresas do setor petrolífero e de produção de açúcar e álcool, colunista e colaborador dos jornais O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Diário do Comércio e Indústria, o nosso querido DCI, e Correio Brasiliense. Presidente emérito da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, ABERGE, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, membro da Academia Cristã de Letras, ACL, membro da Academia Paulista de Educação, AP, autor de diversos livros e centenas de artigos sobre educação, energia e infraestrutura. Cidadão emérito de São Paulo, Goiânia, Campinas e Dois Córregos. Aliás, um abraço para a família Marchetti de Dois Córregos. Melhor sorvete. Melhor sorvete, país. Sabe tudo. Falei para vocês? Está aí com vocês. Bertelli, por favor, fique à vontade. Prazer de Agradecemos. estar aqui nesse programa e procurar esclarecer os nossos queridos telespectadores sobre uma questão fundamental e que está diretamente ligada à retomada do desenvolvimento sustentável da nação, que é a questão do abastecimento dos combustíveis e dos preços desses combustíveis, sejam combustíveis fósseis, né, derivados do petróleo, e sejam combustíveis renováveis, como é o etanol. Bertelli, é uma honra tê-lo aqui conosco no programa do Transportador, para quem abastece o país. Saímos recentemente, em maio, de uma grave crise no setor, com uma paralisação de quase 11 dias, que levou o país a uma situação muito drástica, tudo em virtude do óleo diesel. Bertelli, a associação realizou no mês de agosto um seminário que teve como tema central a questão dos preços dos combustíveis. Como você bem disse, e aliás é consultor nessa área, você poderia nos dar um panorama do que foi discutido durante o evento? Sim, prazerosamente. Existe uma preocupação governamental no sentido de ser efetuada a regulação dessa matéria, do abastecimento e dos preços dos combustíveis. Pois bem, com essa intenção de exaurir esse tema, nós promovemos aqui nesta casa, a Casa do Comércio e da área de serviços do país, a mais antiga que a nação tem, uma ampla discussão sobre a matéria. O governo, ao que tudo indica, deverá regulamentar essa matéria ainda na gestão do atual presidente da República. Bertelli, desculpe interromper, nós estamos falando a respeito do abastecimento direto das usinas de etanol para os postos de combustíveis. Sim, nós vamos chegar lá. E se não regulamentar, ainda nesta gestão presidencial, deverá fazê-lo, sem dúvida, no próximo governo. Pois bem, o que existe é uma forte intenção da parte de uma parcela significativa da produção do etanol, do álcool e de refinarias particulares, embora a Petrobras tenha mais de 90% do refino nacional do petróleo e derivados, de fazer com que seja liberada essa matéria. Ou seja, hoje existe uma certa liberação, embora uma liberação no tocante aos preços e no tocante ao abastecimento, matéria que está já parcialmente regulamentada. Mas, de fato, isso não acontece, porque a Petrobras continua exercendo fortemente, com toda a sua potência da maior empresa do país, ela continua exercendo o monopólio de fato. Pois bem, então há um segmento da produção alcooleira que pretende
evitar o que é chamado o passeio do etanol. Ou seja, hoje quando uma usina ou uma destilaria de álcool produz o combustível derivado da cana, ela deverá fazer com que esse combustível seja retirado das suas instalações industriais, Sertãozinho, Piracicaba, Jaú e tantas outras regiões produtoras, e levado para os tanques das distribuidoras de combustíveis. Depois dos nem tanques... sempre estão na região, né? Exatamente. Depois desses tanques, esse combustível é levado para os postos de abastecimento. O que se pretende é fazer com que acabemos com o passeio do combustível. Segundo alguns especialistas, se isso acontecer, nós teremos uma redução que poderá chegar até 20% do preço dos combustíveis, porque evitar-se-á desta forma esse passeio, não é? Sai da usina, vai para os tanques da distribuidora, dos tanques das distribuidoras vai para os postos e só aí é que ele é escoado o combustível. Então, com essa preocupação, nós fizemos. O que existe é hoje um sentimento forte, seja dos órgãos governamentais, a Agência Nacional do Petróleo, que regulamenta o abastecimento nacional dos combustíveis, e também do CAD, de evitar que se exista esse monopólio na distribuição. Bem, nesse seminário que fizemos, evidentemente, esse problema, que é um problema muito controverso e polêmico, nós não conseguimos sair daqui com uma definição clara, entendeu? Se dividiram aí os produtores de álcool, principalmente de etanol, do Nordeste, vieram aqui e eles são favoráveis à ampla liberação do abastecimento. E, no entanto, as distribuidoras representadas pela sua entidade de classe, as maiores distribuidoras, que é a única, as né? distribuidoras menores, a única esteve presente também, e como teve a organização representativa das distribuidoras. Elas, por sua vez, acham que poderá haver uma adulteração nos preços dos combustíveis, porque, segundo os representantes das distribuidoras de combustíveis, a partir do instante em que essas distribuidoras têm o controle do abastecimento junto aos postos, não haveria possibilidade de adulteração do combustível, no caso do etanol, nem da adulteração da gasolina derivada de petróleo, que é fornecida pela Petrobras, porque toda a produção praticamente nacional de gasolina e derivados ainda é exercida pela Petrobras, embora a legislação permita. Existe no Congresso Nacional diversas iniciativas de deputados no sentido de fazer com que essa medida, de possibilitar que o combustível seja entregue diretamente pelo produtor, vamos imaginar, ao posto, isso seja regulamentado. Nós acreditamos que ainda neste ano, nesta legislatura, a matéria entre em discussão e possa ser regulamentada. Bertelli, o etanol, de fato, é uma alternativa para o caminhoneiro que tem o seu veículo particular, né? Mas no que tange a profissão, o grande senão da questão é o óleo diesel, né? Nesse sentido, a Petrobras anunciou no final de agosto, agora recentemente, um novo reajuste para o combustível. O diesel sofreu um aumento de 13% no preço médio e chegou nas bombas com um valor de R$ 2,29 o litro aproximadamente. Esse seminário chegou a discutir a questão analisamos. Do diesel no que diz respeito às refinadoras particulares, que são poucas, né? Não são poucas. Elas não produzem, essas refinadoras não produzem nem 10% de toda a produção nacional do diesel. O diesel é um problema muito sério no Brasil. A partir do instante em que nós praticamente deixamos de lado as ferrovias, né? São Paulo tinha uma ferrovia que era um padrão, que era a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, em que era uma ferrovia que nos dava orgulho para todos nós paulistas, né? Quando você viaja ao exterior e nós nos locomovemos daqueles trens modernos, então nós achamos que nós nunca tivemos uma ferrovia desse porte. Tivemos sim, que era a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, e por uma infelicidade do governo do estado, naquela época o governador era o
professor Carlos Alberto Carvalho Pinto, ele achou que a proposta que tinha sido apresentada pela Companhia Paulista de Estrada de Ferro de alteração das suas tarifas ferroviárias não deveria ser aprovada e houve uma determinação da estatização, né? Então, praticamente... Era inglesa a companhia, né? Não, era capitais nacionais, né? O maior acionista era o Banco São Paulo. O Banco São Paulo que hoje, da família Almeida Prado, não existe mais esse banco, é o que acontecia, não é? Agora, nós precisamos fazer com que tenhamos a possibilidade de importar a preços mais razoáveis o diesel, né? O Brasil hoje continua batendo sucessivos recordes no consumo do diesel, não é? Nós estamos hoje importando mais de 20% do diesel consumido no Brasil, que é um combustível, um insumo fundamental no transporte da produção e da população, né? Porque no Brasil hoje transporte tudo urbano se é feito através de caminhões, né, movidos a diesel e caminhões e ônibus movidos a diesel. A grande maioria. Isso está se pretendendo fazer com que exista uma legislação adequada, né, e nós possamos ir gradativamente diminuindo as importações do diesel, melhorar a produção do diesel, inclusive há uma expectativa de que nós possamos otimizar a produção do pré-sal, né? Hoje, lamentavelmente, também tudo que se falava sobre o pré-sal não está acontecendo na prática. Nós estamos importando diesel, estamos importando gasolina. Pagamos muito caro para concluir 2 refinarias que não foram concluídas. Sim. Nós estamos importando gás de botijão, o GLP, com volumes consideráveis, né? E temos também uma dependência saindo para a área de combustível canalizado, que é o gás natural. Nós estamos praticamente muito ligados à Bolívia. Nós construímos com recursos nacionais o Gasbol, né, o gasoduto que nos liga à Bolívia, e se por uma fatalidade qualquer os bolivianos não quiserem mais fornecer gás, entendeu, da Bolívia, nós ficaremos todos aqui sem abastecimento, porque o gás da Comgás aqui em São Paulo, o gás nas outras empresas distribuidoras de gás natural através de tubos, é tudo feito na dependência da importação do gás boliviano. 100% né? boliviano? Praticamente sim. Há um percentual que é produzido pela Petrobras, né? Mas insuficiente para essa demanda crescente que se apresenta hoje do gás natural. E, ademais, com essa disposição que se tem, também de otimizarmos o fornecimento do gás natural veicular, né, que é o GNV, não é? Que economicamente hoje se apresenta mais razoável para o motorista do que o diesel ou a gasolina. Bertelli, só um minuto. Vamos para um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje entrevistando Luiz Gonzaga Bertelli, coordenador do Conselho de Infraestrutura da Associação Comercial de São Paulo. Ô Bertelli, você é um especialista nessa área de combustíveis e eu tenho, para mim, a Petrobras é um enigma. A Petrobras, para mim, é um grande enigma, né? Começou lá na década de 30, né? O petróleo é nosso, etc, etc. Antes com Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Enfim, mas de fato a Petrobras começou na década de 30 ali com a constituição de todo o aparato físico, né? De lá para cá a Petrobras se transformou numa multinacional,
né? Uma fantástica organização. Comprando, inclusive, refinarias em Pasadena por valores 4 vezes maior, essas coisas todas que a gente viu aí. E hoje, a dona de casa que mora lá no Morro do Socó, lá em Osasco, né, paga R$90 um botijão de gás. Sim. Para que adiantou para a dona Maria, lá do bairro do Socó, saber que a Petrobras é nossa? Sim. Bom, o problema... Porque não dá para entender. Aí o diesel, só para concluir, o diesel, a gente tem uma autossuficiência na produção, mais de 1 milhão de barris por dia, né? É isso, né? Sim. De petróleo? A produção brasileira hoje é 2 milhões de barris. 2 milhões de barris. Isso, e, no entanto, o cru, né? O óleo cru. Isso, o óleo cru. É o petróleo que sai da terra. Como a Petrobras não tem capacidade de refino, o que ela faz? Ela manda esse óleo cru para fora, né? E aí é refinado, é tirado aí os produtos todos derivados do petróleo, e você, caminhoneiro, paga R$4 o litro do diesel. R$3,89, vai, não vamos falar que é R$4. Para que adianta a Petrobras ser nossa? Eu não consigo entender, Bertelli. Historicamente, o que se pretendia no governo de Getúlio Vargas, quando criou a Petrobras, é que nós criássemos uma empresa de petróleo. Não precisava que ela fosse uma empresa de Estado. Depois, por razões ideológicas, políticas, ela foi criada sob a égide do Estado brasileiro. O Estado brasileiro. E eu vivi como também um dos criadores do Plano Nacional do Álcool, em 1975, para o álcool, muitas dificuldades, porque nunca houve o interesse maior da parte do Estado brasileiro e da Petrobras de otimizar não só o etanol, como as energias renováveis e mais limpas, né? Já fizemos aqui na casa alguns seminários sobre energia solar, energia eólica dos ventos, né? Tudo isso para demonstrar que o país, o Brasil, é a nação que tem o maior índice de insolação no mundo. Nós temos praticamente 300 dias de sol nesse país. Então, a construção de casas com aquecedores solares fotovoltaicos é uma tecnologia já dominada, não é? Nesse seminário que nós vimos, com a participação aqui na casa, de técnicos chineses, isso demonstrou, não é? E no Nordeste especialmente, onde nós temos vento com velocidade favorável, nós estamos abastecendo ali núcleos populacionais com energia produzida com os ventos que sopram, entendeu? Agora, tudo isso precisa ser otimizado, porque no tocante à energia fotovoltaica solar, nós praticamente importamos todos os componentes, que o Brasil não tem ainda uma indústria mais efetiva de produção dessas placas fotovoltaicas solares, não é? Isso ainda não acontece. E na energia dos ventos, há um problema, que é armazenar essa energia dos ventos. À medida que se produz, essa energia ela tem que ser consumida pelos usuários. O diesel... No tocante ao diesel, a necessidade de nós otimizarmos essa produção nacional, porque, como você tão bem explicou, o Brasil produz um petróleo que não é da melhor qualidade, entendeu? Para trocar com o petróleo de melhor qualidade internacional, que é chamado petróleo Brent. O petróleo Brent é um petróleo de fantástica qualidade. Nossas refinarias no passado foram construídas para fazer o refino do petróleo Brent. E por uma fatalidade histórica aqui, nós estamos produzindo petróleos pesados, né, de qualidade menor. E aí nos obriga a fazer a troca. Estamos mandando petróleo de qualidade inferior, que é permutado com o petróleo de melhor qualidade, que é o Brent, que evidentemente é mais caro, está aí perto de $100 o barril hoje, um produto dessa natureza, né? Agora, se nós tivéssemos mais empresas prospectando petróleo, você avalia que nós teríamos uma concorrência nisso? Eu acho que nesta casa, que é uma casa da livre iniciativa, da livre comercialização, nós temos que propugnar isso, né?
O que se espera, independente das ideologias dos candidatos, é que se estabeleçam as regras da livre comercialização do livre mercado. Inclusive no caso do abastecimento. Se nós tivermos condições de importar o diesel a preços mais favoráveis, não é por isso que nós temos que manter essa condição do monopólio da Petrobras, né? Vamos permitir que as refinarias ainda pequenas, que tendem a crescer, e também a própria Petrobras tragam o combustível, no caso o diesel, a preços mais favoráveis. Até porque, Bertelli, no frigir dos ovos, né, mutatis mutantes, enfim, o que sobra é o custo final Sim. que a Dona Maria vai pagar para poder ter um cafezinho feito ali no bule. É o consumidor final. É o consumidor final, é o caminhoneiro que vai transportar a geladeira que vai chegar na casa de quem quer que seja, é o caminhoneiro que vai transportar o gado que vai chegar no açougue do seu José para que a gente possa comer aquele filé mignon delicioso, enfim. E você continua pagando R$ 3,89 e a dona de casa R$ 90. E uma outra questão. O Brasil foi signatário recentemente de um grande protocolo internacional. Ele terá que, nos próximos 20 anos, praticamente duplicar a produção sua de etanol, duplicar a produção dos combustíveis limpos e renováveis. Era isso que eu ia falar. Foi signatário desse grande protocolo. Isso só poderá acontecer se criarmos condições efetivas de preço, de remuneração, entendeu? E tem uma outra questão, Bertelli. Para que o produtor do etanol com o produtor dos derivados de petróleo possa ser competitivo, coisa que não acontece hoje em face ainda desse monopólio de fato que é exercido pela Petrobras. E tem uma outra questão que é tão grave quanto essa que você falou. A energia fóssil, né? Ela está com os dias contados. É finita. Não por ser finita, ela está com os dias contados porque as sociedades, sobretudo as sociedades mais organizadas, reconhecem que ninguém merece mais respirar esse ar poluído que a gente respira. Na Inglaterra, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, os combustíveis fósseis podem rodar até 2025, se eu não me engano, ou 22. Nas minhas colunas sobre infraestrutura, eu escrevo sobre o tema e procurando demonstrar isto. Porque o que acontece? A tendência para os próximos anos é os carros híbridos que tenham eletricidade, baterias elétricas e etanol. Isso no tocante aos carros de passageiro. Já se começa a desenvolver também caminhões, entendeu? Bertelli, eu quero falar desse assunto com você mais especificamente. Deixa eu só concluir essa questão que eu estava tocando, que tem a ver não necessariamente com o diesel que hoje é extraído, o petróleo que hoje é extraído, mas tem a ver com o pré-sal. Sim. Porque o pré-sal é assim, a gente sabe que de fato tem petróleo lá embaixo. O pré-sal é porque o petróleo, né, o óleo, está sob uma camada de sal. É por isso que ele se chama pré-sal. Ele está antes do sal. E é uma camada generosa, nós estamos falando de quilômetros de espessuras, mais ou menos. Sim. Né? Se nós não nos organizarmos, nós enquanto Estado, se o Brasil não se organizar para retirar esse petróleo antes que o petróleo deixe de ser a menina dos olhos, não vai precisar tirar mais. A outra consideração é que o pré-sal sempre foi um grande desafio também, porque nós estamos tirando petróleo nas camadas mais profundas marítimas. Que, aliás, é uma expertise da Petrobras. E, nesse sentido, louve-se a qualidade dos técnicos da Petrobras, entendeu? Há que distinguir a capacidade da tecnologia da Petrobras no seu centro de pesquisa, o CENPES, e a política que norteia a política econômica, política estrito sensu da Petrobras. Então, é verdade. São coisas diferentes. Bem lembrado. É um Nós estadista. temos excelentes técnicos. É um diplomata. Por isso que ele fala desta forma clara, né? E diferenciando o papel da empresa, né? Enquanto empresa de mercado, e o papel da empresa enquanto instituição de pesquisa. Muito bem diferenciado. Nós vivenciamos muito isso. Quando
fomos chamados para instituir o Programa Nacional do Álcool no Brasil, né? Hoje o Brasil produz 30 bilhões de litros de etanol ano safra, não é? Sabe que o Brasil também tem essa virtude que é pouco divulgada. No Brasil nós temos 2 safras anuais, porque quando acaba a safra aqui, na parte sudeste, iniciar a safra do norte e nordeste. A nossa safra no sudeste termina o mais tardar em 1º de dezembro, não é? Agora nós estamos no ápice da produção, não é? Quando termina, inicia-se o nordeste. Isso tudo convenientemente administrado pode resolver em muito o problema nacional, né? Mas sempre houve muita dificuldade no aspecto de dizer, olha, a área de combustíveis é uma área que pertence ao Estado brasileiro, a iniciativa privada, o distribuidor, o transportador, o caminhoneiro não deve interferir nela. E sempre foi uma luta muito grande, né, da parte das empresas. Mas parece que isso está chegando ao fim, Bertelli. Hoje ninguém aguenta mais. Hoje há perto de 50 grandes indústrias que não produziram na última safra, que venderam a sua matéria-prima, seu insumo básico, que é a cana-de-açúcar. Bertelli, só um minuto. Vamos para mais um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje entrevistando Luiz Gonzaga Bertelli, coordenador do Conselho de Infraestrutura da Associação Comercial de São Paulo. O Bertelli, voltando à questão do óleo diesel, você avalia que para que haja uma melhora no preço nas bombas, porque no frigir dos ovos é isso que importa, o governo do estado tem que incentivar a exportação? Nós temos que incentivar a exportação, temos que estabelecer uma logística de transporte, entendeu? Melhorar a qualidade de algumas estradas, embora São Paulo seja uma referência, mas o resto no Brasil as condições são desastrosas. E é por isso que o petróleo, o diesel fora de São Paulo chega a 5,50, 6 Diminuir reais. a carga tributária, né? De ICMS, se paga um percentual de imposto num determinado estado, em outro estado a tributação é outra. Não existe uma uniformidade de tratamento nesse aspecto, né? E também promover programas de incentivos, a compra dos caminhões, entendeu? A fim de que seja favorável a modernização da frota. Então, esse conjunto de iniciativas, de medidas, é que farão a base de uma nova política nacional de combustíveis, né? Seja os combustíveis renováveis, como é o caso do Brasil, onde o Brasil é a pátria da biomassa, né? É a única nação do mundo que, se houver problema com falta de petróleo, não parará a circulação dos nossos veículos, porque continuarão sendo abastecidos com etanol. Vamos entrar na questão dos veículos movidos a eletricidade, né? Me parece que ainda o grande vilão da história para os veículos que não são híbridos, são só elétricos, é autonomia e o custo da bateria. Sim, são grandes baterias que estão sendo desenvolvidas no sentido de reduzir o tamanho delas. A matéria-prima, determinados minérios, o Brasil tem reserva, que é o lítio, que se chama, que se vai na produção da bateria, e nós poderemos acompanhar essa corrida que o mundo inteiro. Eu, entrando lá ontem nos noticiários internacionais, tive a notícia surpreendente. Pela primeira vez vão acontecer competições automobilísticas com fórmula de carros, de veículos movidos a eletricidade. Já está se organizando isso para os grandes fabricantes, né? E na semana retrasada eu tinha notícia que Mercedes, Scania, os grandes fabricantes de caminhões,
já começam a se preparar para trazer esses caminhões. Na Alemanha, inclusive, elétricos. já tem protótipos rodando. Os nórdicos são os campeões disso, né? Pela preocupação. Porque, veja, é preciso também que isso aconteça para atender às exigências do protocolo ambiental celebrado em Paris pelo governo brasileiro, onde haverá necessidade de carros com combustíveis mais limpos, não é? E que se permita também, dessa forma, a diminuição das emissões de carbono, né? A Faculdade de Medicina da USP tem lá um laboratório de poluição atmosférica. USP. Onde ela tem um laboratório de poluição atmosférica, que é um dos mais modernos do mundo, liderado pelo professor Paulo Saldifa. Ele disse recentemente que um paulista morando e respirando esse ar impuro que nós temos aí, ele tem um prognóstico de vida da ordem de 10 anos menos do que aquele que não mora nessas regiões mais poluídas como São Paulo. Bom, amigo caminhoneiro, chegamos ao final de mais um programa do Transportador para quem abastece o país. Esse tema é um tema muito intrigante, muito interessante, sobretudo não só do ponto de vista de entender o preço do produto na bomba de combustível, mas para entender os trâmites que o mercado sofre com essa questão, né? Nós tivemos aqui a honra de entrevistar o Luiz Gonzaga Bertelli, que é coordenador do Conselho de Infraestrutura da Associação Comercial de São Paulo, é um gentleman, e deixamos aqui os microfones abertos para que ele faça a consideração final. Com muito prazer. Bertelli. Vamos dar as mãos, né? Produtores, os dirigentes das entidades de classe como a Associação Comercial, Federação das Indústrias, para que nós possamos equacionar convenientemente essa questão. O transporte está ligado ao desenvolvimento nacional. Sem bom transporte, sem bons caminhões, sem boas estradas, sem preço favorável de combustíveis, nós não conseguiremos fazer desse país a nação dos nossos sonhos e das nossas maiores admirações. Muito obrigado. E agradecemos a você, caminhoneiro, a audiência, que para a gente é sempre sinal de prestígio. Contamos com você na próxima terça-feira, lembrando que dia 15 e 16 de setembro, sábado e domingo próximo, no Hotel Fazenda Recanto Angaturama, em Santa Isabel, São Paulo, vai ter a 10ª festa do Dia Nacional do Caminhoneiro. Uma grande festa para homenagear você. Compareça! O Recanto Angaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recanto Angaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.